Olá a todos, a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia que se chama hoje. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez por estar vivo nesse dia que se chama hoje. E agradecer a Deus pela sua vida também, por você estar vivo nesse dia que se chama hoje. Amém? Irmãos queridos, eu estava pensando numa palavra para compartilhar com vocês nessa noite de hoje e me veio à mente um convite, um convite, um convite à humanidade, ao ser humano. Sabe quem é o que convida o ser humano? É o Rei da Glória, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Conselheiro Fiel, o socorro bem presente na hora da angústia, o Altíssimo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, quer visíveis, quer invisíveis. É o Deus único, Deus soberano, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quem nos convida. Eu queria estar lendo esse convite que Ele mesmo fez e outorgou para que os apóstolos escrevessem acerca de. No caso, eu quero ler no livro de Lucas, que não foi apóstolo originalmente, mas ele escreveu, outorgado pelo Espírito Santo, acerca desse convite, para que eu e você reflitamos e decidamos se nós aceitamos esse convite ou se nós dispensemos esse convite. Todavia que tenhamos a consciência de que a responsabilidade e as consequências recairá sobre nós. No dia do grande trono branco, no dia do Senhor, no dia em que restará a nossa alma, a nossa consciência, porque o nosso corpo veio do pó e ao pó tornarás. Dia menos dia, ele tornarás de onde veio. E a nossa existência, sendo eterna, continuará. Ou aceitando o convite, ou deliberadamente recusando. Amém? Baseado nessa introdução, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria de estar lendo com vocês e para vocês, como é de costume, irmãos, à medida em que o Senhor e o Espírito for dizendo para que eu pause e fale alguma coisa, assim será feito, mas eu pretendo ler sequencialmente, tá bom? Provavelmente iremos estar parando e fazendo as reflexões concernentes à passagem, tá bom? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No livro de Lucas, irmãos, no seu capítulo 14, a partir do verso 7. Tá bom? Livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 7 até o verso 24. Tá bom? É o assunto dentro de um contexto que nós iremos tratar. Tá bom? Diz assim o Evangelho. E disse aos convidados uma parábola, Jesus, né? Disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, e disse-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu,
e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar. Para quê? Para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, venha mais para frente. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Verso 12. E dizia também ao que o tinha convidado. Essa pessoa que convidou Jesus para uma ceia, para compartilhar alimentos, né? Dizia também ao que o tinha convidado. Falou para os convidados, que foram convidados por este convidado, e percebeu que eles procuravam sentar nos primeiros lugares. E ele falou a primeira parte para esses. Agora ele já falou para o que convidou, tanto a Jesus quanto aos outros dos quais ele observou esse comportamento, né? E dizia também ao que o convidou: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Por quê? Por que você será bem-aventurado? Porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado tu serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus lhe disse, contando uma parábola: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, se dispensar, abrir mão do convite, né? Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, por dispensado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado também. E disse o outro: casei, portanto não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Que coisas? Que 3 tipos de pessoas rejeitaram o convite. Ele disse: ó senhor, eu chamei um, ele disse que comprou um terreno, que precisa ir ver e não dá para subir não. Eu chamei o outro disse que comprou 5 juntas de boi, né? Diz que tá tudo bem com ele aqui e não dá para ir não. Chamei o outro falou que acabou de casar
também não quis vir, não. E aí voltou o servo e anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e mancos e cegos. Traz aqui. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor, o pai de família: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar. Vai, pega esses mendigos, mancos, cegos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. A minha casa. O céu se encha. Busca esse tipo de gente. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse na introdução, amados irmãos, Jesus foi convidado para um jantar por uma determinada pessoa. E chegando no jantar e próximo à mesa, ele observou primeiramente como era o comportamento das pessoas que foram convidadas. Pela pessoa que convidou, não por Jesus. Foi a primeira etapa. Jesus foi convidado para um jantar. Ele observou aquelas pessoas que foram convidadas por essa determinada pessoa. E as pessoas que foram convidadas, elas iam escolhendo sempre os primeiros lugares, né? Querendo se aparecer como importantes naquela ocasião, naquela ceia ou naquele jantar. E aí Jesus disse a eles: ó, quando vocês forem convidados, vocês não queiram ser mais importantes do que os outros, uns aos outros ser mais importante, para que não aconteça que o que convidou, você se coloca como uma pessoa importante, aí o que convidou chega em você e fala: ó, dá licença que chegou fulano de tal, dá o lugar para ele aí, e você com vergonha ter que ir para o último lugar. Então, quando vocês forem convidados, senta no último lugar, porque se aí o cara que convidou, ele vai chamar você. Se ele achar que tem que te chamar, ele vai te chamar. Ó, vem mais pra cá, né? Vem mais pra frente. E aí terás honra diante dos homens. Não é verdade? Foi isso que o Senhor Jesus ensinou na primeira etapa. E diz também pro que convidou ele, falou, ó, quando você der uma ceia, não chama os ricos, não chama quem tem condições de te retribuir. Chama quem não tem condições de retribuir, né? E Jesus já estava dando uma lição espiritual de como funciona o reino dos céus. Porque hoje eu, por ter aceitado o convite, sendo cego, eu estava cego, eu estava pobre,
eu estava manco, eu estava aleijado. E Jesus me chamou e me trouxe, né? Então ele já estava dando um exemplo espiritual de como funciona o reino dos céus para aquela pessoa, ensinando um princípio espiritual para aquela pessoa. Porque no reino dos céus, a mecânica do reino dos céus é diferente da mecânica do reino terrestre. Na Terra, geralmente a gente chama as pessoas que são mais próximas a gente e que de certa forma vai agradecer. Mas o reino do céu é diferente. Cumpre-se a palavra que diz no livro de Efésios: pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é digno de pertencer ao corpo celeste, ao corpo celestial de Jesus Cristo, que é a sua igreja, né? E aí um dos que estavam assentados à mesa com ele disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E aí, baseado nisso, nesse princípio da história, Jesus contou essa parábola. Diz que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse homem, ele já está falando de Deus, dele mesmo, e do reino dos céus, que é a grande ceia. E a hora da ceia, já chegando perto, já para acontecer a grande ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado, né? Ó, chama os convidados, fala que já está tudo preparado. Aí, e todos, a uma, começaram a se dispensar. O primeiro disse: comprei um campo e tenho que ir ver. Rogo-te que me haja por escusado. Ó, agora eu comprei um terreno, agora eu estou estabilizado aqui, não quero ir. O outro disse que comprou 5 juntas de boi. Resumo, a palavra do Senhor diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, todo aquele que é convidado e recusa a participar das coisas celestiais por causa das coisas terrenas, Jesus diz que nenhum desses provarão a ceia dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele se indignou. Está escrito aqui. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz os pobres, aleijados e mancos e cegos. E o servo disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei. E ele foi e preparou lugar e voltará.
e nos levará para Ele mesmo, para que onde Ele esteja, nós estejamos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Lázaro. Jesus disse: havia um certo rico que vivia todos os dias esplêndida e luxuosamente. Todos os dias da sua vida ele vivia num esplendor de abundância de tudo que você pode imaginar. De roupa, de comida, de bebida. Havia um certo rico, disse Jesus. Não disse o nome dele. Mas havia um mendigo chamado Lázaro. Jesus disse. O nome daquele mendigo era Lázaro. O rico era um certo rico que desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, de modo que os próprios cães lhe lambiam as úlceras à porta do rico. Mas o rico nunca lhe deu nada, vivendo todo dia esplêndida e luxuosamente. Jesus diz que morreu o rico, porque o rico também morre. Se você é rico e está assistindo essa palavra, você um dia morrerá, querido. Ou você, irmã, ou você que não é discípulo de Jesus ainda e é rico, você vai morrer. Jesus disse: morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro, porque o mendigo também vai morrer. Um dia acaba o sofrimento dele. Morreu Lázaro, que tinha nome para Deus, e foi levado pelos anjos. Não foi isso que o pai de família disse? Sai depressa pelas ruas e bairros e esquinas e sarjetas e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos. Traga Lázaro para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim ele disse: assim está feito. Levou Lázaro, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, meu irmão e minha irmã, nós vemos esse mundo uma grande injustiça. Nesse mundo que a gente vive, uma grande injustiça. Desde que começaram as civilizações, a opressão dos mais ricos para com os mais pobres. Isso não é novo, desde que começaram as civilizações. Desde Caim, que começou a fundar as cidades, até os dias de hoje, até Nimrod, né? Primeiro rei da terra, rebelde, né? Voltando-se contra Deus. E esse novo sistema que está sendo levantado, eles chamam de a Nova Babel, porque eles querem unificar tudo em rebeldia, é uma unidade rebelde. Não é uma união, é uma unidade rebelde. Eles mesmos dizem que se trata da Nova Babel. Vocês bem sabem que Deus confundiu a língua deles, derrubando aquela engenharia, aquela construção. A palavra maçom vem de construtor.
Então, querido, Jesus, o Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, como disse o apóstolo Paulo, as que estão nos céus, estão na terra, as visíveis e as invisíveis, convida você e eu, nesse dia de hoje, para a sua ceia. Vamos dizer a Ele: não quero porque comprei um terreno, porque comprei 5 juntas de boi, que era o meio de transporte, comprei carro, comprei isso, casei. Não quero. Não faça isso, querido. Não faça isso. E se você recusar, quem perde é você, querido. Nós precisamos entender uma coisa. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus continuaremos a ser nada. Não há vida fora de Cristo. Há existência, mas vida não. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho verdadeiro que conduz à vida. O adversário das nossas almas, ele está tramando um grande plano aí, que já foi avisado profeticamente, né? Pelo Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho e principalmente no livro de Apocalipse, que ele está prometendo ao ser humano a vida eterna também. Porque nós sabemos que Satanás ele é um plagiador de Deus, não é? Ele copia as coisas de Deus, né? Deus é um só que se manifestou a nós, limitados, de 3 maneiras: Pai, Filho e Espírito Santo. Já expliquei isso no vídeo anterior, né? Então ele vai vir com a besta, o falso profeta e o anticristo, o 666. E outras coisas mais que ele está planejando aí, que se Deus permitir, nos próximos dias aí eu vou estar falando para os irmãos. Mas um resumo por cima, ele está prometendo a vida eterna, assim como Jesus prometeu. Só que a vida eterna que ele está prometendo é baseada na tecnologia quântica, chamada tecnomagia. Não é tecnologia, tecnomagia. Querendo hibridizar o ser humano, tirar a característica humana. Porque Deus disse certo dia: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele, blasfemando, quer transformar o ser humano em um híbrido, um humanoide. Por isso existe o movimento transhumanista. Pesquisem, irmão, sobre o transhumanismo, do que se trata. Os biohackers, do que se trata. Pesquise, irmão, você verá. Então ele quer tirar a característica humana, porque nós seremos ressuscitados como humanos, não como transhumanos. O Senhor nos ressuscitará no último dia, glorificará esse nosso corpo abatido, mas humanos. Se nós morremos humanos, crendo no seu nome, no poder que há
no Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós permitirmos, aceitarmos o convite de Satanás e desobedecermos a Deus, nos misturando com a tecnologia dentro de nós, no nosso DNA, que Ele está preparando aí, como eu disse anteriormente, se o Senhor permitir, eu estarei falando sobre isso nos próximos dias. Não, irmão. O Senhor habita em nós, o templo do Espírito Santo. Nós pecamos, temos essa consciência, mas nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor e somos remidos dos nossos pecados. Enquanto formos humanos, agora se nós nos misturarmos com a tecnologia, a inteligência artificial, deixando com que essas coisas adentrem ao interior da gente, não seremos mais somente humanos. A palavra do Senhor diz que Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade alguma. É homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, cuidado, irmãos. Não há vida fora de Cristo. Não há vida, há existência. Vida não. Só há vida naquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se entregou à morte como sacrifício voluntário, cumprindo todo o Antigo Testamento, que baseava-se em sacrifícios de animais. Como diz o apóstolo Paulo, é impossível que sangue de touros e bodes tirem pecados. Aquilo era sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que haveria de vir. E ele veio e se submeteu ao holocausto, o holocausto de si mesmo, seu corpo sendo servido como sacrifício eterno e definitivo e suficiente. Sangue puro, sem mácula, irrepreensível, conhecido antes da fundação do mundo. Se entregou à morte por nós no Gólgota, no monte chamado Caveira, há 2020 anos atrás aproximadamente. E ao terceiro dia ressuscitou e disse que voltará. Este é aquele de quem eu vos digo nesta noite. É o que convida a mim e a você a participar da sua ceia. Porque o diabo também vai nos convidar para o seu banquete de morte. Porque a palavra do Senhor diz que ele, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo que arde como enxofre e serão atormentados. O diabo será atormentado. Que ironia, não? O diabo ser atormentado? Pois é, o Evangelho diz que ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos, pelo Cordeiro, pelo nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite de hoje, tome a decisão. Se humilhe diante do Rei da Glória, diante do Pai da Eternidade, do Príncipe da Paz, do Conselheiro fiel e justo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, como disse Paulo. Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Não ao nome Jesus, ao nome de Jesus, do Deus dono do nome, como chama-se esse canalzinho. Louvado e engrandecido seja o Rei da Glória. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, para dividir com você nesta noite. Aceite o convite. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua existência nas mãos daquele que pode dar-te a vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, eu quero te agradecer nesse dia que se chama hoje, por essa oportunidade de ler esta passagem da tua nova aliança. Peço ao Senhor que, pelo teu Espírito Santo, convença-nos todo dia do pecado, da justiça e do juízo, que nos ensine o caminho verdadeiro, que o Senhor nos guie pela vereda da justiça por amor do teu nome, como disse o nosso irmão Davi. E que nós rejeitemos todos os convites ilusórios e mentirosos do pai da mentira, do adversário de nossas almas, aquele a quem o Senhor tratará no último dia, porque tu és soberano sobre toda criatura, e é nisso que cremos e confiamos. E eis aí a nossa justiça diante de ti, imputada por ti mesmo, pelo teu sacrifício voluntário, eterno e perene. É o que nós te agradecemos nessa noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.